Olá, bem-vindos a mais essa edição do FIB Conversa, esse ano em parceria com o Jota. Eu sou Fábio Graner, analista-chefe e analista de economia do Jota, e estou aqui com o professor Miguel Moura e Silva, que também é membro da Autoridade de Concorrência de Portugal. Ele participou do painel Regulação, Concorrência e Infraestrutura, aqui do segundo Fórum Futuro da Regulação, promovido pelo FIB. Professor, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Na fala do senhor no painel, o senhor destacou ali a importância do consumidor ter liberdade de escolha. Tanto em Portugal quanto no Brasil, setores como telecomunicação, energia, transportes são bem concentrados. É um problema de regulação ou é uma dificuldade inerente a esses setores? Como que os órgãos de concorrência têm que lidar com isso? Sim, é assim, a situação varia de setor para setor, mas há um ponto fundamental. Portugal é um país de média dimensão em termos europeus. E isso significa que não temos necessariamente uma dimensão que permita manter muitos operadores. E, portanto, a concorrência tem que ser feita à escala daquilo que é o mercado português. E, portanto, depende muito de setor para setor. Por exemplo, no setor das telecomunicações, nós em Portugal temos neste momento 4 operadores, o que permite, apesar de tudo, garantir concorrência relativa, do ponto de vista que é benéfica do ponto de vista dos consumidores. Aliás, houve uma operação de concentração, um ato de concentração em que o terceiro maior operador ia adquirir o 4º operador, num cenário em que ia entrar um novo operador, que é a Digi, que é um operador proveniente da Roménia, e a Autoridade da Concorrência analisou essa operação e considerou que a operação era negativa, prejudicial para o consumidor. E era prejudicial porquê? Porque aumentar a concentração no mercado, onde já existem sinais de que há um equilíbrio não concorrencial, ou seja, nós temos custos de telecomunicações relativamente elevados por comparação com outros países da União Europeia, e por outro lado porque havia zonas onde existia sobreposição. E, portanto, nessas zonas onde existia sobreposição era um concorrente atual no mercado que iria desaparecer em prejuízo para os consumidores que iam ter menos escolha. E a autoridade também fez um modelo económico que demonstrava que, se a operação fosse autorizada, isto teria um custo para os consumidores na ordem dos entre 30 a 40 milhões de euros por ano. E, portanto, a autoridade chumbou essa operação precisamente por causa dessa preocupação com o consumidor. Agora, há outros setores onde, por razões estruturais, não é de facto possível ter mais concorrentes, porque o mercado não tem dimensão, naturalmente, para ter mais concorrentes. Isso significa que proteger a concorrência nesses mercados é ainda mais importante. Se a concorrência não é possível por razões estruturais, então temos que garantir que a concorrência que existe não é anulada, seja por práticas, por acordos entre empresas ou outro tipo de práticas que possam prejudicar o consumidor. O senhor mencionou que tem setores que têm naturalmente dificuldade de ter uma maior concorrência. E como que se lida com esse tipo de setor? Quais são as vacinas, os remédios para lidar com setores naturalmente monopolistas ou oligopolistas? Certo, essa é uma pergunta muito importante. Aquilo que a Autoridade da Concorrência pode fazer é, além da aplicação das regras contra acordos e práticas concertadas ilícitas entre empresas, contra abusos de posição dominante por parte de empresas, é também promover, junto dos órgãos políticos, do Governo, da Assembleia da República, promover medidas que possam aumentar a competição nesses mercados. E, por exemplo, a autoridade, em conjunto com o CDE, desenvolveu até um relatório em 2018, que foi divulgado, nessa altura, um relatório analisando o setor das profissões liberais, portanto, advogados, contabilistas, médicos, etc., e o setor dos transportes, sobretudo transporte ferrovia e transporte marítimo ou portuário. E o que resultou daí foi um conjunto de recomendações para tentar que certos obstáculos que são criados, muitas vezes de forma inadvertida, por medidas de política pública, possam ser removidos para aumentar o grau de concorrência nesses setores. Agora, naturalmente, quem faz a concorrência são os agentes económicos e, portanto, é necessário que os mercados sejam suficientemente atrativos para trazer mais agentes económicos.
naqueles casos em que temos poucos operadores. Então aí o que há a fazer é aplicar a lei. Portanto, o facto de uma empresa poder ter uma situação de controlo monopolista de um determinado mercado, uma infraestrutura, por exemplo, um porto ou um aeroporto, não afasta a aplicação das regras de concorrência. E, portanto, se a empresa, por exemplo, abusar dessa posição dominante, excluindo, quando há mercados verticalmente relacionados, excluindo concorrentes nesse mercado relacionado, ou explorando essa posição em detrimento direto dos consumidores, a autoridade tem poder para intervir. Professor, o senhor mencionou das diferenças ali na sua palestra, das diferenças entre Portugal e Brasil nessa questão no campo da infraestrutura e da competição. Queria que o senhor explorasse um pouco aqui no nosso FIB Conversa as principais diferenças que o senhor vê em termos regulatórios entre Brasil e Portugal. É assim, em termos de a filosofia regulatória, e portanto eu diria a filosofia em termos de qual é a razão de ser da regulação, qual é a razão de ser da defesa da concorrência, eu acho que Portugal e Brasil estão em sintonia. Isto é, há uma percepção partilhada e o FIB tem sido também importante para estimular esse diálogo, e aquilo que se verifica daquilo que acontece aqui neste fórum é que nós temos princípios de atuação muito semelhantes. A diferença está, sobretudo, depois no nível de regulação. Portanto, o Brasil tem o seu direito federal, não há direito internacional a que o Brasil esteja vinculado nestas matérias. Portugal está integrado na União Europeia, o que significa que, no nosso caso, temos um outro ordenamento jurídico que tem depois que ser adaptado e aplicado por Portugal. Por exemplo, uma área que é a área das infraestruturas digitais, é uma área onde nós, em Portugal, temos simultaneamente um nível de regulação e de defesa da concorrência que são sobretudo europeus. Temos, por exemplo, o Digital Services Act, que regula certos serviços das plataformas digitais. Temos o Digital Markets Act, que é um instrumento que vai beber à concorrência um conjunto de princípios e que impõe às plataformas, que são os chamados gatekeepers, que prestam serviços de rede essenciais, que não possam utilizar essas posições para prejudicar os utilizadores, sejam eles profissionais ou consumidores finais, e que procura aumentar a concorrência, assegurando interoperabilidade, assegurando que as empresas não podem, por exemplo, usar os dados que obtêm num serviço para promover outros serviços. E, portanto, todo esse conjunto de obrigações são regulação europeia, para o qual as autoridades nacionais podem contribuir, mas a função é essencialmente, essas regras são aplicadas pela Comissão Europeia e não diretamente pelas autoridades nacionais. Isto não significa que as autoridades nacionais fiquem à parte. Porquê? Porque as autoridades nacionais, a Autoridade de Concorrência, por exemplo, aplica a proibição de abuso de posição dominante, e as empresas, os gigantes digitais, sejam eles americanos, chineses, europeus, brasileiros, o que for, estão todos sujeitos a estas regras e, portanto, mesmo a Autoridade da Concorrência pode intervir nessas áreas aplicando a proibição do abuso de posição dominante. Aliás, a Autoridade teve uma investigação há uns anos atrás em relação à Google e ao mecanismo de anúncios da Google, a plataforma de licitação de anúncios, e essa investigação foi inicialmente feita pela Autoridade, houve outras autoridades que também investigaram, mas porque vivemos num sistema europeu e temos a chamada Rede Europeia de Concorrência, ou European Competition Network, a Comissão Europeia avocou esse processo e concluiu recentemente com uma decisão em que condenou a Google, mas a investigação que a Autoridade fez foi muito importante para que a Comissão percebesse a viabilidade desse processo. E, portanto, isso é uma diferença muito grande que nós temos relativamente ao Brasil, é esta realidade, que, enfim, a economia portuguesa é muito mais pequena do que a economia brasileira, naturalmente. Enfim, Portugal é um país de média dimensão na União Europeia, o Brasil é uma grande economia de dimensão continental, mas esta integração na União Europeia também significa que não estamos sozinhos, portanto temos que trabalhar em rede com outras autoridades europeias, com quem aprendemos e a quem também ensinamos coisas, e com a Comissão Europeia. E isso é, de facto, uma diferença muito grande. Nesse tema da regulação digital, da concorrência no universo das Big Techs, o Brasil está enfrentando esse tema agora, né? O governo enviou uma proposta ao Congresso sobre esse tema, tentando estimular a competição, né? Evitar práticas monopolistas e que prejudicam o consumidor.
Que conselho o senhor daria para o Brasil que vai discutir no Congresso esse tema? O que não pode ficar de fora dessa regulação concorrencial? É assim, nós temos tido um diálogo com as autoridades brasileiras, formal e informal, no contexto do International Competition Network, em eventos como este fórum, e, enfim, nós não temos lições propriamente para dar. O que achamos é que o Brasil tem a oportunidade, por estar a entrar nesta altura, de aprender com os nossos erros. E isso acho que é o importante. Por isso é importante que no Brasil a discussão acompanhe aquilo que está a ser feito na Europa para ir buscar o que é bom e aquilo que possa correr menos bem não ser necessariamente incorporado. Mas vai ser difícil. Porquê? Porque nós adotámos o Digital Markets Act em 2022 num processo legislativo que a nível europeu foi muito, muito rápido. Foi pouco mais de um ano, o que a nível europeu é excepcional. Mas porquê? Porque havia um grande consenso quanto à necessidade de fazer alguma coisa relativamente a estas plataformas e havia também a percepção de que a aplicação de regras de concorrência, o antitrust, é eficaz, mas não é tão eficaz quando o problema é um problema sistémico. Uma coisa é uma prática concreta pela empresa A ou pela empresa B, outra coisa é um problema sistémico. Isso exige uma resposta regulatória. E foi isso o que Portugal fez. Um dos temas que eu acho que se vai colocar certamente no Brasil é o tema da inteligência artificial. E aí a dificuldade está em que regular a inteligência artificial nesta fase é difícil porque não é claro ainda qual vai ser a estrutura de mercado. Nós conhecemos, a Autoridade da Concorrência tem feito uma investigação e temos vários papers, e esses papers são importantes porque não é uma ação sancionatória, é uma forma de nós adquirirmos conhecimento. Estamos neste momento a preparar um paper sobre os chips, que são fundamentais para esta nova economia da inteligência artificial, e estamos a recolher informação e produzimos pensamento sobre como é que nós vemos estas questões do ponto de vista da concorrência. E essa vai ser a grande questão, acho eu, que se vai colocar também no Brasil, mas aqui é preciso termos em conta que ainda não é muito claro exatamente como é que os mercados se vão desenvolver. O Brasil está muito avançado em termos de utilização de inteligência artificial na administração pública, está muito, muito avançado mesmo em termos internacionais, mas o problema é que nós não sabemos exatamente como é que o mercado se vai desenvolver. Por exemplo, vai ser um paradigma dos LLMs e aplicações, um paradigma igual ao paradigma sistema operativo aplicações, como aconteceu nos anos 90 e no início deste século com o Windows e depois as aplicações, ou mais recentemente o Android e as apps, ou o iOS da Apple e as apps. Vai ser esse o paradigma? Ou vamos ter um paradigma assente numa espécie de estrutura comum e depois com diversificação ao nível de diferentes tipos de utilização? É que a forma como podemos abordar isto de um ponto de vista regulatório é diferente. Uma coisa é que termos uma espécie de utilities digital que vai exigir um tipo de intervenção de regulação mais estrita. Outra coisa é se vamos ter um ambiente mais concorrencial. E neste momento, eu pessoalmente acho que é difícil prever para onde é que o mercado vai. Professor, uma última pergunta. Como evitar que os reguladores sejam capturados pelas empresas, pelos regulados, nesse processo de ter uma interação constante? Como evitar e garantir, né, a proteção ao consumidor? A gente está aqui finalizando a nossa entrevista, queria uma mensagem do senhor sobre isso. Certo, essa é uma pergunta extremamente importante e não é fácil. O ponto, assim, as autoridades de concorrência têm uma vantagem que é, nós temos uma intervenção transversal, o que significa que temos que lidar com todos os mercados e temos que ter uma abordagem que seja coerente, ou seja, é mais difícil capturar uma autoridade de concorrência, porque a autoridade de concorrência, tendo esta atuação transversal, não pode dar um tratamento, enfim, mais leniente, por exemplo, num setor e mais exigente noutro, não é? Porque depois a incoerência vai ficar à vista de todos. O que é que nós temos na nossa lei e que eu acho que é importante, quer para a autoridade da concorrência, quer para os reguladores? Garantias de independência na nomeação dos responsáveis pelos órgãos de administração, portanto, um escrutínio público, nós temos que ser submetidos a uma avaliação pela CRESAP, que é uma comissão de nomeação de titulares de cargos da administração pública. Temos que ir a uma audiência no Parlamento, e somos sujeitos a um questionamento pelos deputados.
E depois temos um conjunto de garantias de independência, como, por exemplo, não podemos acumular funções, obviamente, a não ser funções docentes e sem ser remuneradas. No final do nosso mandato não podemos ir, obviamente, trabalhar para as empresas que foram sujeitas às nossas decisões, portanto, para impedir o sistema de porta giratória, não é? E isso é outra garantia fundamental. E, portanto, escrutínio e depois a criação de condições institucionais para garantir que as pessoas que ocupam estes lugares não vão depois, enfim, ser premiadas com colocações em empresas, etc. Isso é algo que é extremamente importante garantir para evitar essa captura. No caso dos reguladores, eu penso que, em geral, os reguladores, o problema que as pessoas veem, às vezes, como captura, pode ser uma percepção errada pelo facto de os reguladores, em certas áreas, precisamente porque têm que lidar cotidianamente com as empresas, serem vistas como defendendo o setor e não necessariamente o consumidor. Mas isso pode acontecer e ser mau, mas também pode acontecer e ser o resultado de o regulador estar a prosseguir o interesse público, mas por vezes essa prossecução do interesse público, esse interesse público é melhor prosseguido por uma via de diálogo do que por uma via antagónica de litígio. Para concluir, um exemplo, a abordagem da União Europeia em matéria da economia digital, destas grandes plataformas, tem sido uma abordagem regulatória, com o Digital Markets Act, mas em que há uma abordagem impositiva. A Comissão Europeia impõe às grandes empresas tecnológicas um conjunto de obrigações que estão previstas nesse regulamento. O Reino Unido adotou uma abordagem mais flexível em que há, no fundo, uma regulação que é negociada, articulada com as próprias plataformas digitais. O tempo dirá qual deles é que funciona melhor. E acho que o Brasil também tem a ganhar em ir acompanhando isto e perceber qual é o modelo que melhor se ajusta à realidade brasileira. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na Academia de Ciências de Lisboa e no Fórum Cívico. Prazer. Prazer. Obrigado.